séculos, a história ocidental e muitas tradições religiosas olhavam para uma personagem específica do livro de Gênesis com lentes de preconceito e profundo erro de julgamento. Se você abrir a maioria dos comentários antigos, verá o nome de Tamar associado a uma mulher de conduta duvidosa, alguém que usou do disfarce e da sedução para conseguir o que queria. Mas e se eu te disser que a história que pensávamos conhecer sobre ela está completamente errada? Quando mergulhamos nos textos antigos e na engenharia jurídica da Idade do Bronze, descobrimos que Tamar não foi uma transgressora. Ela foi, na verdade, uma das mentes mais brilhantes, corajosas e justas de toda a narrativa bíblica. Uma mulher renegada pelo sistema em sua época, mas que se levantou para corrigir a injustiça dos próprios patriarcas de Israel. Hoje, no primeiro episódio da nossa nova minissérie sobre a linhagem secreta, nós vamos abrir o solo da história para resgatar a verdadeira identidade de Tamar, a mulher que mudou o destino de uma nação. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Aproveite para se inscrever, já deixe seu like para não esquecer e aproveite para compartilhar esse vídeo com o grupo da família e de amigos. Vamos começar? Para entender Tamar, precisamos primeiro entender o papel da mulher na antiguidade. Embora fosse uma sociedade profundamente patriarcal, as mulheres desempenharam papéis vitais em todas as épocas. E o próprio texto antigo hebraico nos dá uma pista escondida sobre isso através da linguística. Em seu dicionário teológico, o erudito Arris acrescenta que, por razões puramente descritivas, as fêmeas do gênero humano em Gênesis 1:27 e dos animais em Gênesis 6:19 são denotadas pelas palavras hebraicas negebá, em oposição ao macho, que é zacar. Mas olha que detalhe de arrepiar a coluna de quem ama mistérios profundos. Quando analisamos a palavra negebá através da gematria, o sistema que estuda o valor numérico das letras, ela nos revela o valor numérico 4. Na tradição hebraica, o número 4 é o mesmo valor da letra Dalet. E qual o significado literal de Dalet? Porta. A figura arquetípica ligada a esse conceito na história de Israel é Jacó, o mais fecundo dos 3 patriarcas de quem se originam as 12 tribos. A metáfora da mulher com uma porta se abre em várias camadas simbólicas. A mulher é a porta pela qual a vida entra no mundo e é a porta que garante a continuidade das gerações. E foi exatamente essa porta que o egoísmo dos homens tentou fechar para Tamar. Judá, o 4º filho de Jacó, se casa com uma mulher cananeia com quem tem 3 filhos, Onã e Sela. Tamar entra na narrativa casando-se com o filho primogênito de Judá. Mas o texto bíblico é categórico. Era um homem amoral. O casamento deve ter sido extremamente complicado e doloroso para ela, pois a maldade de era tamanho que ele acabou morrendo de forma prematura como uma punição divina.
De acordo com as estritas leis do Oriente Médio Antigo, entra em vigor aqui a chamada lei do levirato. Essa lei determinava que, se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão sobrevivente deveria se casar com a viúva. O objetivo não era apenas manter o patrimônio, mas garantir a sobrevivência digna daquela mulher, para que ela não se tornasse uma renegada e desamparada na sociedade. O dever passou então para o segundo filho de Judá, Onã. Mas Onã não foi melhor do que seu irmão. Ele desrespeitava Tamar profundamente no ambiente íntimo. Movido por uma ganância cega e uma enorme falta de fé em Javé, Onã sabia que se tivesse um filho com Tamar, esse filho herdaria todo o patrimônio que seria do seu falecido irmão, diminuindo a sua própria herança. Em vez de cumprir o seu papel protetor, ele a usava e a rejeitava. Por causa da sua crueldade e egoísmo, Onã também faleceu. Tamar se viu viúva pela segunda vez, 2 vezes usada, 2 vezes desrespeitada. E o que Judá, o líder daquela família, faz? Em vez de protegê-la, ele a envia de volta para a casa do pai, prometendo o filho mais novo, Selá, quando este crescesse. Mas Judá mentiu. Ele tinha medo de que o terceiro filho também morresse. Judá trancou, entre aspas, a porta de Tamar, deixando-a condenada ao esquecimento social. Anos se passaram, Selá cresceu e Judá nunca cumpriu a promessa. Tamar entendeu que o sistema patriarcal a havia abandonado para morrer na miséria. Foi então que ela tomou uma decisão ousada. Se a justiça não vinha até ela, ela usaria os próprios termos da lei para expor a hipocrisia de Judá. Para entender a genialidade e o desespero de Tamar, precisamos olhar para um momento em que Judá estava vivendo. O tempo passou e a esposa de Judá acabou falecendo. Após o período de luto, Judá decide subir até a região de Tímna para acompanhar a tosquia das suas ovelhas, que era um momento de grande festa, fartura e celebração econômica. Alguém avisa Tamar: o teu sogro está subindo a Tímna para tosquiar as ovelhas. Tamar percebe que aquela era a sua única oportunidade. Ela tira as roupas de viúva, aquelas vestes escuras que a rotulavam como uma mulher desamparada e isolada na sociedade, cobre-se com um véu espesso para esconder completamente o seu rosto e vai se assentar em um lugar estratégico, a estrada de Enaim, que ficava bem no caminho que subia para Tímna. Quando Judá passa por aquela estrada e vê uma mulher sentada ali, ele não a reconhece. O texto deixa claro que o véu cobria o seu rosto de forma tão absoluta que Judá supõe que ela fosse uma prostituta cultural, daquelas que ficava à beira do caminho, dos caminhos comerciais. Judá desvia-se em direção a ela, na beira da estrada, e faz uma proposta direta. Ele diz: vem, deixa-me deitar contigo.
Mas Tamar, com a mente focada na justiça, ela assume o controle da negociação. Ela não aceita o encontro sem garantia jurídica. Ela pergunta diretamente a Judá: o que me darás para deitar comigo? E Judá responde que enviará a ela um cabrito do seu rebanho como pagamento. E aqui nós temos um momento muito grave e importante. Um pacto. A armadilha jurídica dos 3 penhores. É aqui que Tamar dá o seu lance de mestre. O cabrito seria enviado depois por um emissário, mas o que garantiria que o dono daquele rebanho realmente pagaria a promessa? Ela exige um penhor, uma garantia até que o animal fosse entregue. Ela pergunta: que penhor me darás? E Judá, sem perceber a armadilha em que estava caindo, aceita a contraproposta dela e pergunta o que ela quer. E Tamar pede 3 coisas específicas e personalíssimas: o seu selo de sinete, o seu cordão e o seu cajado. Judá, movido pelo impulso e sem imaginar que estava entregando a sua própria identidade digital daquela época, entrega os 3 objetos nas mãos daquela mulher. E eles se deitam no caminho de Tímina. Assim que o encontro termina, Judá segue viagem para a festa da tosquia. Tamar se levanta, sai da beira da estrada, retira o véu do rosto e volta a vestir as roupas de viúva na casa de seu pai. E aguarda, em segredo, os 3 penhores que selariam o destino de toda a linhagem de Israel. Meses depois, quando Judá descobre que a sua nora estava grávida, sua reação imediata é a hipocrisia do julgamento público. Ele ordena que ela seja queimada por adultério. Mas, no momento do julgamento, Tamar apresenta os 3 penhores e manda dizer: do homem a quem pertencem estas coisas, eu engravidei. Ao olhar o seu próprio selo e cajado, o castelo de cartas de Judá desaba. A importância histórica de Judá era imensa. Ele era o líder de quem viria a principal tribo de Israel. E diante de toda a comunidade, ele pronuncia a frase que redime toda a história de Tamar: mais justa é ela do que eu. Judá reconheceu que ele havia quebrado a lei ao negar o direito de Tamar, enquanto ela arriscou a própria vida para garantir que a linhagem e a justiça não fossem apagadas. Tamar foi reabilitada. Ela provou que a justiça dos renegados pode abalar os tronos dos poderosos. A prova definitiva de que Tamar foi vista de forma errada pela história dos homens, mas foi honrada por Deus, está no Novo Testamento, quando o evangelista Mateus escreve a genealogia de Jesus. Ele faz algo que rompe completamente o paradigma patriarcal da sua época. Nas listas de linhagem da antiguidade, os nomes de mulheres eram sistematicamente omitidos, mas Mateus faz questão de abrir o seu evangelho, incluindo nominalmente as mulheres da genealogia de Jesus. E adivinhem quem é a primeira mulher a ser citada nominalmente em toda a linhagem do Messias? Não gosto de fofoca, não.
que fofoca. A mulher é Tamar. Ao colocá-la ali, o texto sagrado destrói o preconceito histórico. Deus não esconde Tamar no passado. Ele a colocou na linha de frente do DNA do Salvador do mundo, mostrando que a sua coragem foi um instrumento que manteve viva a promessa da salvação. A história de Tamar atravessa os milênios e faz um paralelo direto com tantas outras mulheres de hoje. Quantas vezes o mundo, o sistema ou o julgamento alheio tentam silenciar, rotular ou injustiçar aquelas que apenas lutam pelos seus direitos e pela sobrevivência dos seus. Tamar nos ensina que, mesmo quando somos colocados na posição de renegados, a nossa busca pela justiça e a nossa dignidade tem o poder de confrontar os erros da história. Tamar abriu a porta para que a linhagem de Judá continuasse. E essa mesma linhagem, séculos mais tarde, avançaria em direção à terra prometida, onde enfrentaria barreiras que pareciam absolutamente intransponíveis. A promessa de Deus, preservada por Tamar, precisaria cruzar muralhas colossais da cidade militar de Jericó. E lá, em meio às pedras que estavam prestes a ruir, outra mulher fora do sistema, também rotulada e injustiçada pela história, estava aguardando um segredo em sua janela através de um fio escarlate. Mas a história dessa segunda mulher, que se tornou o elo entre dois mundos, nós vamos desvendar juntos no próximo vídeo dessa trilogia, que será o episódio 2, A Casa na Muralha e o Segredo dos Espiões. Se essa verdadeira história de Tamar mudou a sua forma de enxergar o texto sagrado, deixe seu comentário. Aproveite para se inscrever no canal Palavra Cria. Se inscreva porque é de graça. Ative as notificações para apoiar a busca contínua pelos mistérios da criação. Compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que ama história e profundidade. Até!